Então olha só, galerinha, recuperação trimestral, fiz Ctrl+C, Ctrl+V de questões das provas anteriores, mais ênfase ainda para a primeira prova, justamente porque sem a primeira prova tu não consegue avançar, né? Então eu estava de certa forma vendo se o aluno tinha a base da primeira prova para a gente continuar avançando paulatinamente na matéria. Então vamos lá, REC 1, vamos fazer a correção da REC 1 de Física. Imagine que ao sair de casa, o odômetro do carro do seu pai registra 23.463,3 km. Poderíamos dizer que isso é a posição inicial do carro. E no relógio digital vê-se 6h54. Ao chegar ao colégio, você verifica que o odômetro indica 23.466,6 km, enquanto no relógio digital vê-se 7 horas e 9 minutos. Sem se preocupar com os algarismos significativos, determine a velocidade média que o computador de bordo forneceria em km por hora e metros por segundo, com uma casa decimal. Na verdade, é só aplicação da ideia de velocidade média, variação da disposição sobre a variação do tempo. Para calcular uma variação de posição, posição final menos a posição inicial. Quando o carro chegou, o odômetro registrava 23.466,6 e na saída de casa, 23.463,3. Bota a vírgula embaixo de vírgula, né? 63,3 menos 66,6 vai dar 3,3. E não vê a pé, mora do lado do colégio, então. Variação do tempo é 7 tempo final menos tempo inicial. Variação do tempo, 7 horas e 9 minutos menos 6 horas e 54 minutos. Para subtrair isso, a gente tira 1 aqui e acrescenta 60 aqui. Fica 6 horas e 69 minutos. Menos 6 horas e 59 minutos. 69 menos 54. 15. Só que ele não quer em quilômetros por minuto. Então eu já divido por 60, o que vai dar 1/4 de hora. Quem quiser colocar 0,25, não há problema nenhum, é a mesma coisa. Distância que o carro andou, 3,3 horas, quilômetros, dividido por 1/4 de hora. E divisão de fração é a primeira vezes inversa a segunda. Então, velocidade igual, 3 vezes 4, 12 foi 1, 12 mais 1, 13. 13,2 km por hora. Não pode existir questão mais tranquila do que você pensa. Ô professor, Fala. na prova tinha um questões. A última era Não, eu vou fazer, tipo assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É porque assim, ó, a questão 1 vale 1 ponto, a questão 2 vale 2 pontos, a questão 3 também, essas questões que tinham mais itens, elas valem 2 pontos, só isso. Então tinha 10 pontinhos na prova, a última valia só 1 pontinho, questão 6, só 1 pontinho. Ah, eu pensava que era mais difícil. Pois é, não, mas é justamente isso, né, para o aluno não se sentir prejudicado, né, de não, pô, a questão que era difícil pra caramba valia metade da prova, né, para ficar bem distribuído, né, eu fiz dessa maneira. Existe a teoria sobre o valor da questão, né, existe toda uma teoria sobre isso. Então, nos Estados Unidos, em concursos e testes, é diferente a maneira como vale cada ponto, cada questão. O quanto vai valer cada questão vai depender de quantas pessoas acertaram aquela questão. Claro. Então assim, se a questão era fodástica e teve um cara só no país todo que acertou aquela questão vai valer muito mais que as outras. Então se o cara acertou a questão ninja e errou uma questão idiota, não tem problema. Se supõe que ele errou a questão idiota por bobagem, mas ele é ninja, ele matou a questão fodástica. Então tu vê, né, que loucura. Algumas provas nos Estados Unidos, tu não sabe quanto vai valer cada questão, porque tu só vai poder saber depois de corrigir as provas. Tu corrige as provas e depois tu dá a pontuação. Porque primeiro tem que saber quantas pessoas, e faz sentido, né? Quanto menos pessoas acertam uma questão, mais difícil era a questão, e aí tu bonifica mais as pessoas que acertaram aquela questão difícil. Interessante, né? Que no Brasil não tem essa brincadeira. É verdade, tem que dividir por 3,6. 13,2 dividido por 3,6 igualou as casas, eliminou a vírgula. 4 estoura, né? 3. 3 vezes 6, 18 vai 1. 9 mais 1, 10.
12 menos 8 é 4, 2 menos 0 é 2, vírgula para poder baixar um zero. Deixa eu ver, 6 vezes 6, 36 foi 3, 18, 19, 20, 21, sobra 24, abaixo 0, 6. Eu pedia com uma casa só, né? Então aproximadamente 3,6. O aluno que colocar 3,7 eu vou aceitar porque ele arredondou para cima, então sem problema. Acerta ali na prova. Sim, metros por segundo. Essa questão vale 2 ou não? Um montinho, mas se tinham mais itens aqui valeu. Questão 2. Quando viajamos para o novo, o motoqueiro 180 quilômetros. Motoqueiro não, é motociclista. Motoqueiro a galera fica com preconceito, sabias dessa? Dependendo do lugar, né, onde tu fala, um motoqueiro, aí o cara, olha, não sou motoqueiro, sou motociclista. Porque o motoqueiro, teoricamente, é os caras do mal, e o motociclista é o cara que dirige a moto adequadamente, não passa entre os carros, não arranca o retrovisor dos carros com o pé, certo? Não, porque São Paulo é assim, vocês sabem, né? Se tu não deixar um vão enorme entre os carros, os caras passam com o pé levantado, levando os retrovisores. E aí tem cara que vai lá e bota uma barra de aço no retrovisor. Mas é foda porque a polícia vai em cima e não pode, vai ser punido. Se o cara ficar inválido, vai ter que indenizar o cara, vai ter que pagar uma mensalidade pro cara pro resto da vida, porque ele destruiu o pé e fica inválido. Não pode ficar com não vale a pena, é melhor perder o teu retrovisor. Mas é que não pode ficar com o Não, claro, se a polícia vê isso, vai atrás do cara e ferra o cara, né? Ele vai pagar o retrovisor do cara, né? O problema é que em São Paulo tá tudo engarrafado, não tem como ir atrás do cara. Não tem o que fazer, né? E aí o cara vai ficando puto, já perdeu 3, 4 retrovisores, o retrovisor de um carro mais moderno hoje custa R$1.000, cara. Um retrovisor, é um absurdo. Então tu vê, aí o cara fica puto, filho da mãe, bota uma barra de aço para soldar por trás do retrovisor, uma barra de aço. O motoqueiro não vê, né, que por trás tem um puta de um suporte, vem com o pé para arrancar o retrovisor do cara e já era, perde o pé. Foda. Um louco, né? Velocidade média, meu Deus, imagina a qualidade da estrada, o cara tá a 11,25, não sei nem como é que se equilibra em cima da moto. Determine o tempo gasto neste trecho em horas. Pô, da ideia de velocidade média, né, galera? A gente já sabe que para calcular um tempo basta isolá-lo. Tá multiplicando, dividindo, multiplicando, então é só pegar a distância e dividir pela... Pronto. Distância 180 dividido por 11,25. Cara, que cruel que eu fui. Que número satânico. Deixa eu ver. 180 dividido por 11,25 igual às casas, elimina a vírgula. Aqui dá 1,25. 10 menos 5, 5. 9 menos 2, 7. Emprestou, ficou 7, né? 7 menos 1, 6. 1 menos 1, 0. Abaixo 0. Parece que é 6 mesmo. 16 vezes 5, 30 foi 6. 12, 13, 14, 15 foi 1. 6 mais 1, 7. 6 vezes 1, 6. Pô, que queridão. Eu fui muito queridão. Só queria saber como é que esse retardado ficou 16 horas em cima da moto. Meu Deus, depois tu já vai pro médico, né? Se bem que tem uns ralis malucos por aí, né, cara? Uns países da cara aí, que é uma loucura, né? O cara fica horas e horas por dia em cima da moto. E muitos morrem, inclusive. Muito bom. Não a marca da galera, né? O rally em si, talvez. Minutos. Para, não. Vezes 60, né? Para passar do minuto. 6 vezes 6, 36 foi 3. 6, 7, 8, 9. 960 minutos. Segundos pela madrugada, estava te pedindo para multiplicar por 60. 6 vezes 6, 36 foi 3. 6 vezes 9, 54 com 3. 57 mais 2 zerinhos. Tudo certinho, meu querido. Enquanto estamos com 100% de aproveitamento. Vamos para a próxima. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Essa vai ler 2 pontinhos, 0,666 cada um. Você vai ver um 8 aí. Já é um bicho, cara, já. Pelo histórico aqui já é um bicho. Aqui tirou 7 não. Não, é só porque depois eu acessar o vídeo para mim é mais complicado do que eu olhar a fotinho. Para depois corrigir as provas, para marcar o gabarito para mim. Vamos que vamos! Questão 3.
dias era para ver se a galera dominou essa ideia de operação gráfica com vetores, né? Preciso muito que tu fique fera em vetor. Senão vai complicar minha vida em vários momentos da física que eu vou trabalhar com grandezas vetoriais. Essa questão vale 2 pontos, professor? Essa vale 2 pontos, tem vários itens. Então tu vê, falava que tinha o vetor B, tinha o vetor C menorzinho vertical para cima e o vetor A, mais ou menos do tamanho do vetor C e diagonal. Esses eram os vetores originais. Aí pedia o vetor A mais o vetor B. Pela madrugada, pega o vetor A, copia, pega o vetor B, bundinha na cabecinha, uma boa opção, e o vetor resultante eu vou fazendo uma outra cor para destacar. Sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Esse aqui é o vetor A mais B. Essa era a letra A. Letra B, A menos B. O que é isso? Pega o vetor A e o vetor menos B só tem que ser no sentido oposto. E aí o vetor resultante sai do primeiro e vai até a extremidade do último. Não era obrigado a ter usado o método do polígono, podia ter usado o método paralelogramo. Até agora está perfeito. A menos B. Depois no item C, menos A menos B. Menos A menos B. O menos A então vai estar virado para baixo, na diagonal para baixo, e o menos B a gente já viu como é que ele é. Bundinha na cabecinha, desenho o vetor resultante. Como era de se esperar, ficou o oposto daquele. Menos A, menos B. Observe que o aluno que deu uma estudada mínima, né? Ele consegue me mostrar resultado. Letra D. A mais B mais C. Pegar o vetor A, copia. Mais B, pega o vetor B, bundinha na cabecinha. Mais C, bundinha na cabecinha. E aqui está o vetor resultante, A mais B mais C. Item E. A menos B menos C. A menos B, maior, e menos C. Então tu vê A menos B menos C vai dar um vetor horizontal para a esquerda menorzinho. Ó. Esse aqui é o A menos B menos C. Show de bola. Sim, daria, né, a gente poderia falar ali, de repente, da qualidade do desenho desse último, por exemplo. Né? Daí vai dar uma descontadinha, mas acho que vai dar uma pontuar tudo sim. Esse que disse? Aumentasse um pouquinho. O colega, ele também ele fez um pouquinho menor esse C. Isso a gente chegou a discutir, né? A gente discutiu que para a gente ver se ia acontecer isso ou não, era só comparar a altura do vetor A com a altura do vetor C, tá vendo? E visualmente eles têm a mesma altura, então o certo era ter ficado bem horizontal. Mas pequenas inclinações para cima ou para baixo eu vou ignorar, certo? Se for uma inclinação muito grande, eu vou ter que descontar, mas se for uma pequena inclinação, não vai ter que fazer. Sim, acredito que sim. Questão 4. Não, é porque assim, ó, o aluno, ele às vezes, ele se abraça na fala do professor e eu vou ter que corrigir várias provas. Primeiro, eu não olho o nome de que eu estou corrigindo, eu vou me influenciar. Então eu corrijo assim, ó, eu pego a parte da frente da prova, eu vou pegando e vou corrigindo, eu corrijo essas 3 questões primeiro. Aí depois eu viro as provas e corrijo toda a parte de trás das provas. E aí depois é que eu vou somar a nota do cara. Entendeu? Então assim, se eu perceber que todo mundo fez com perfeição máxima e só tu fez inclinadinho, aí te dá os 2 pontos e dá 2 pontos para os caras que fizeram com perfeição máxima, seria injusto. Ou seja, de certa forma eu uso um pouco daquela ideia que comentei contigo, né? Eu preciso primeiro ter uma noção de como é que a turma foi para decidir quem é o perfeito, que vale a ponto todo, e quem foi a galera que quase foi perfeita e te dá uma descontadinha de 10 pontos. Por isso que eu estou sendo cauteloso, né? Mas pelo que eu estou vendo aqui vai dar para dar um ponto, sem problema. Questão 4. Decomposição de vetor. Meu Deus, como isso é importante, cara. Pô, tô todo animado, né, cara, trabalhando lá em Erechim, pô, bem feliz.
tem umas turminhas que vão fazer medicina, né? É turma de cursinho para medicina. Então, teoricamente, é a gurizada mais tarada mesmo, que faz mais exercício. Aí, esses dias, fui lá fazer uma decomposição de vetor. Aí, vamos lá, galerinha, como é que decompõe? Vamos, galera, me ajuda? Porra, nenhum cretino me ajudou a decompor, cara. Ah, eu fiquei puto, já surtei na hora, né? Eu falei, tomara que Deus exista e proteja vocês, senão vai dar merda. Eu falei na hora. Porque, cara, inacreditável, os caras vão fazer medicina. É a 30ª aula que eu estava dando para os caras. Crente que eles eram os reis da decomposição, né? Aí eu peço ajuda para decompor, não consegue. Ah, fiquei puto. Era só uma decomposição. Era só fazer o vetor vezes seno vezes cosseno. Eles detectaram que era vezes seno vezes cosseno. Mas não me falavam que tinha que pegar o vetor original e multiplicar pelo seno e cosseno. Aí já fiquei puto. Então tu vê, né, cara? A gente tem que ter humildade mesmo. Às vezes o cara tem a sensação de que a galera tá entendendo e pode não estar. Eixo X, eixo Y, e tu vê, no que vem vai ter de novo essa brincadeira. Concordam, moças? O desenho ficou bom ainda, professor. Exato. Oh, tá show. Vai dar uma pioradinha só na quantidade, né? Vão ser mais vetores para decompor, mas a técnica continua a mesma de antes. Eu pedi para decompor gráfica e algebricamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem que ter o desenho e tem que ter o cálculo. Pontilhada paralela, desenhe o vetor, denomine-o. Pontilhada paralela, denomine-o. E para calcular o fx é pegar o vetor original vezes cosseno. Concordam? Para calcular o fy é só pegar o vetor original e multiplicar por seno. Fx ficou igual a 72,5 cosseno de 60, não tinha sido fornecido, então é para usar o da tabelinha, 0,5 ou 1 sobre 2. Confere? Seno e cosseno. 30, 45 e 60. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Divide tudo por 2. Extrai a raiz do numerador, como raiz de 1 é 1. Não vou gastar x em cima do 1. Cosseno de 60, 1 sobre 2, que é o mesmo que 0,5. Metade de 72 é 36, metade de 50 centavos é 25 centavos. A unidade é imprescindível para ganhar o ponto todo. Fy igual 72,5 vezes raiz de 3 sobre 2. Vou dividir por 2 aqui, ficaria 36,25 raiz de 3 newtons. Bem tranquilinho. Fala para isso aqui. Deu certinho. Y e X. Perfeito. Letra B. A letra B, eu só mudei a posição do ângulo, né? Para ter certeza de que a galerinha não decorou. Que a galerinha entendeu, né? Então o ângulo ali era 50 e eu tive que fornecer, né? O seno e o cosseno de 50. Cara, se não souber que você tem agora, 0,77. Até o final do ano, 0,75%. Isso. Só para garantir, né? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na hora. Aí eu já tiro a prova real da dimensão. Não, mas aí eu vou usar o que foi passado para vocês. Só vamos conferir se é isso mesmo. Só que o meu professor era competente. Muito competente. Então olha só, seno de 50, 50 aperta o seno, 0,77, perfeito. Cosseno de 50, 50 cosseno, 50 cosseno, 0. Era 64 mesmo? É 64, mas sim. Show, beleza, menos mal. Eu tive a sensação de ter passado outro valor. Não, é isso mesmo, show. Então vamos lá. Pontilhada paralela, vetor Vx, não custa, né, cara, obedecer a nomenclatura, né? Pontilhada paralela, vetor Vy. Se colocar aqui, X, Ah, cara, na verdade é o seguinte, ó. O que eu tinha combinado com vocês é que isso não ia gerar problema agora, mas no futuro vai, né? Então no futuro vai, eu posso esperar para o aluno ser punido por essa distração. Tem pressa. Espera, não. Depois ele se enrola legal. Tu colocou F, mas não vou
assim como eu não descontei no anterior, né? Não vou descontar nessa. Não vai ter desconto. V, Descontou. X descontei? Não descontou. Não, agora não descontou. Não. Vx é igual a V vezes seno Não, tu errou a questão, tu não sabia disso. de 50. Deixa eu ver desconto Um das amigo 10. desse não precisa de inimigo. Vy é igual a V vezes com ângulo cosseno de 50. Vx é igual a 9,3 vezes 0,77. Vy é igual a 9,3 vezes. Tu vê, né, cara? O que eu estou cobrando aí, se tu for ver, além de lembrar da regrinha, é agilidade, organização, certo? Eu confesso que era uma prova longa, né? Era uma prova longa. Eu acho que se o cara tiver com uma matemática básica em dia, dava para fazer assim, né, em 50 minutos, mas bem corridinho. Dá uma distraidinha numa multiplicação, se atrasa um pouco mais, aí leva um pouco mais de tempo. 93, 77. 3 vezes 7, 21 foi 2, 63 com 2, 65. 3 vezes 7, 21 foi 2, mesma coisa, né? Só copiar. 1, 6, 11 foi 1, 7. E bota 3 casas após a vírgula. 1, 2, 3. Então Vx igual a, certinho, amigo, 7,161 e a unidade é Newton. Não, né? Só teve um descontinho ali na unidade. Que botasse força, né? Se confundisse. Não é que isso é bom. Eu faço isso pra gente não... Porque quando eu aprendi vetor, o professor falava mais de força quando falava de vetor. E o cara fica meio viciado achando que vetor é sempre força. E é bacana a gente lembrar que qualquer grandeza vetorial, né, pode ser representada por um vetor. Esse aí você vale quantos pontos, professor? 2, né? Vale 2 pontinhos, tem A e B também. Não, professor. No final do ano, a unidade é quanto? Pode tirar um décimo. Se eu fizer essa pontilhada, tinha. Legal a tua pergunta, cara. Eu vou fazer o seguinte, ó. A questão vale 2 pontos, um ponto a letra A, um ponto a letra B. Eu vou fazer valer 0,2 cada vetor e vou fazer valer 0,3 cada cálculo, certo? Então 0,2, 0,2, 0,3 e 0,3. Eu perdi 2 décimozinhos, não vai ter grandes influências. 93 vezes 64. 12 foi 1, 36 mais 1, 37, 3 vezes 6, 18 foi 1, 54 mais 1, 55. 2, 15 foi 1, 8, 9, 5. 3 casas? 1, 2, 3. 5,952. Deixa eu ver, posso estar errado. 12 foi 1. 36 mais 1, 37. Estou seguro. 3 vezes 6, 18 foi 1. 6 e 9, 54 mais 1, 55. Certo. 2, 15 foi 1. 5, 6, 7, 8, 9 e 5. Tá certo. Esse aqui é o meu problema na multiplicação. 5,952 metros por segundo. Eu errei, professor. Esse é o teu problema. Eu acho que isso aqui que foi, é porque esse númerozinho 1 que estava aqui, ó, né, acho que tu manteve ele aqui em cima, e tu acabou somando 2 vezes 1. Aí aqui foi pra 10, foi na trave. Mas tu vê, cara, não tem que te chatear não, porque tu me provou na tua prova que tu sabe multiplicar. Então eu não fico tão magoado porque eu vejo que foi um deslize. Eu deslizo, eu estou há 10 anos dando aula, eu erro às vezes na multiplicação, não é porque eu não sei, é porque eu me distraí. Então isso não me preocupa, o que me preocupa é o cara que está sempre errando na multiplicação, entendeu? Eu fico muito preocupado, eu fico pensando, como é que eu vou ensinar física boa para esse cara, né? Que não sabe multiplicar ainda, isso aqui é que fica preocupante. Então não sem estresse, porque tudo está muito bem por enquanto. Vou fazer mais um gabaritinho aqui. Eu não, professor, ainda fui fazer uma pergunta para o professor Daniel, física, fui fazer uma pergunta. 0,3 do cálculo e 0,2 para os vetores. Cara, se o Daniel tivesse aqui, Nós perdemos mais isso, você vai perder 0,3 mais 1 décimo, 0,4, ficar 1,6 para ti nessa. cara, ele não sabe dividir, ele não sabia dividir com vírgula, cara, eu tive que ensinar ele. Fiquei indignado. Aquele meu amigo que eu te fiz a pergunta, lembra? E assim, ó, eu tenho vários onde terceirão que a gente estudar em revisão. Aqui pouco, porque a maioria passou pela peneira no primeiro e segundo ano. Mas em outros lugares, tem lá um cursinho com 70 cabeças. Nem todo mundo estudou no colégio, ó, entendeu? Então tem gente que vem de outro lugar e tem colégios que não prestam atenção nisso.
Então tem um monte de alunos de terceirões que não sabem dividir, cara. Imagina que crime contra o jovem. E não é que ele vai precisar dividir na vida dele, ele vai usar calculador, ele vai usar o calculador do Windows, do celular dele. O problema é que não saber multiplicar e dividir mostra uma dificuldade grande de raciocinar. Mostra uma deficiência grande em tabuada, que é fundamental para a gente poder raciocinar em questões de concursos vestibulares. Né? Então é isso que é o problema. Eu, quando jovem, eu lembro do meu ódio. Eu odiava, cara, tinha que fazer divisão. Parecia que eu ia ter um filho. Então era uma coisa assim doída demais. Eu ficava pensando, por quê? Tem calculadora, que burros. Por que não deixa a calculadora? Eu não me conformava. Aí, com a maturidade, eu fui vendo a importância da coisa, né? Mas no começo eu não admitia. Queria que o professor de matemática morresse. Só isso. Torcia. Tomara que ela exploda antes da aula. Não, ele sabia dividir, sabia dividir com vírgula, deixava que era só botar a conta e dividir no Exatamente, tu vê, né, cara? Às vezes o detalhe é só lembrar da regrinha, né, cara? Só lembrar da regrinha. Ele sabia quando poderia dividir só igual as casas e usar vírgula. Claro, o aluno que fala assim, eu não sei dividir com vírgula. Na verdade, ou ele não sabe dividir, ou ele está distraído, né? Porque se tu lembra da regrinha, ele já passa a dividir. E fazer aquela forma, quem é o cara? Determine o módulo do vetor resultante em cada caso, desenhando o vetor resultante. Pontilhada paralela, já ganhou alguma coisa. Acho que dá para manter o padrão de dar 0,2 pelo desenho. E o cálculo, lei dos cossenos. Cálculo trabalhosinho, né? Chatinho, mas não difícil, trabalhoso. Importante entender a diferença, né, entre algo que é difícil e algo que é trabalhoso. Então, R ao quadrado é igual 9 ao quadrado mais 15 ao quadrado mais 2 vezes 9 vezes 15 vezes 0,5. Se o cara é bom de tabuada, ele, né, agiliza um monte a vida dele. Tem números que a gente acaba decorando, né, de tanto que a gente faz. 15 é um número que geralmente a galera decora. 2 vezes 0,5 dá 1, né? 9 vezes 15 é 90 mais 45. 135. R é a raiz de 225, 135, 300, 360. 360 com 81, 441. Cuja raiz, se eu não me engano, deixa eu ver, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 1, 2 vezes 2, 4. 4, 4, 1. É isso aí. 21. 21. Muito bem. Não tinha unidade, ficamos por aí mesmo. Essa não, quase são. 0,8. Quanto valia a definição mesmo do desenho? 0,2? Esse desenho aqui, 0,2 e 0,8 para o cálculo. E a mesma coisa eu vou fazer no item B. O item B tinha lá os vetores perpendiculares. Um vale 0,06, o outro vale 0,08. Pontilhada paralela, se o desenho tiver razoável, já ganha 0,2. Eu achei legal, gente me perguntando quanto é que era o cosseno de 90 para jogar na lei dos cossenos, né? Só que se o cara não lembrava, era só fazer Pitágoras, né? Então não precisava daquela segunda parte da fórmula. Claro, não. Com certeza, né, galera? Se existe o triângulo 6, 8, 10, 0,06, 0,08, 0,10, né? Daria 0,1. Então a gente já sabe a resposta, só vou fazer para a gente exercitar matemática básica. Conhecer no triângulo Pitagórico. É, isso aí. E, na verdade, eu vou te falar, se o cara faz 6, 8, 10 ali do lado e responde de cabeça, eu vou ter que aceitar, pelo amor de Deus. Mas é bom a gente fazer a continha para mostrar para a galera, né, que na hora de multiplicar tem muita gente que diz que aqui é 0,36. Esquece que já que cada número tem 2 casas após a vírgula, a resposta vai ter 4 casas após a vírgula, né? Isso é muito perigoso. 8 vezes 8, 64, então dá 0,0064. 1, 2, 3, 4. Somando esses valores, vírgula embaixo de vírgula, né? Vai ficar 0,01. Certo? 10 foi 1, 10 foi 1, 1, 0. E a raiz de 0,01 é 0,1. 0,1 vezes 0,1 dá 0,01. O que nós já sabíamos desde o princípio. E aí, professor, o que tu vai considerar isso?
Considera a guria aqui. Tem que ver. Absolutamente claro. Muito bom, garoto. E vamos para a derradeira. Ela te satisfou. Se chegar quarta-feira, acaba a brincadeira. Deu um dois nas questões. Dois. Mas eu fiz um desenho dos dois e acertei um. E isso, um ponto dois. Muito bem. Depois já me passa a nota para uma prova menos para corrigir. Questão 6, meus queridos. Não, valia 1, que é isso na história, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, das vocês valem aceleração, ponto. mas daí eu sei que eu sei das de aceleração. Não botei nada de aceleração, né, cara? Eu não vi. E eu pensei assim, ó. Matematicamente, aceleração e velocidade é a mesma coisa, né? A ideia matemática é a mesma, né? Um é V, delta D sobre delta T, o outro é A, delta V sobre delta T. O que muda é a interpretação física, né? Se o cara sabe velocidade média, a chance de ele aprender aceleração é total. Né? O cara que não sabe velocidade média, automaticamente ele não sabe aceleração. Certo? Então eu acabei tentando analisar a galera que aprendeu a parte inicial. Até porque dinâmica usa a ideia de aceleração. Então eu vou ter bastante tempo para continuar trabalhando a ideia de aceleração ainda. Ô, Bruno, fala isso aí. Calma, não tem nada de coisa boa. Eu acho que a terceira não era física normal. Segunda. Cara. Terceiro direito, a lei da ação e reação. Para toda ação, para toda força, existe uma outra força. Mesmo modo, mesma direção e sentidos opostos. Aí a gente só aprende a segunda e terceira no primeiro ano. Não, a gente aprende a primeira e a terceira primeiro, e depois por último a segunda. Mas na mesma, a gente aprende as três. Mas a primeira a terceira é toda ação e reação. A primeira é a lei da inércia. A lei da inércia. Né? O corpo que está parado ou o corpo que está em MRU, a força resultante nele é zero. E ele tende a continuar nesse estado. Se está parado, tende a continuar parado. Se está em movimento, tende a continuar em movimento retilíneo uniforme. E a segunda lei de Newton é aquela que fala que a aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante e inversamente proporcional à massa. Então, física, meu amor, a expressão matemática dela. Né? E teria como fazer alguma questão que tenha cálculo da primeira lei de... Cálculo, eu poderia obrigar o aluno a fazer a conta com os vetores depois de ele concluir que a resultante é zero. Então dá para fazer cálculo. Mas a lei em si não é o cálculo, né? A lei é para o cara perceber que a resultante é zero. O cálculo seria o cálculo vetorial, mas dá para fazer acontecer. Ótima pergunta, hein? A última. Um corpo faz uma parte de um percurso com velocidade de 30 metros por segundo. Não acredito, cara. Uma parte. E o triplo, não acredito, com o triplo da velocidade. É um caso especial. É um caso especial. Se o aluno fizer isto, eu sou obrigado a dar ponto de questão. E eu sei que se o aluno fizer isso, é porque ele está consciente. Ótimo. Não, sem problema, sem problema. Mas né, nós discutimos o fato de que se o sujeito fica o mesmo tempo nos dois trechos, a velocidade média vai ser a média das velocidades. Eu esperava, na verdade, que muitos não percebessem isso e sofressem para fazer a questão. Né? Não, eu queria pensar que o tempo de cálculo, então eu fiz Claro. Não, podia, mas podia pelo fato só de ter triplicado a distância e ter triplicado a velocidade. Não, a velocidade não era constante. O tempo era igual, né? O tempo era igual nos dois trechos. Vamos fazer do jeito completo? Velocidade é a distância sobre tempo. X mais 3x, 4x. Só falta achar o tempo. Como é que se calcula o tempo? Pega a distância e divide pela velocidade. X sobre 30, o tempo do primeiro trecho. O tempo do segundo trecho é 3x sobre 90, que simplificando, x sobre 30. O tempo total, então, é x sobre 30 mais x sobre 30, que dá 2x sobre 30, ou ainda x sobre 15 segundos. E aí, substituindo o tempo por x sobre 15, dá uma divisão de fração, que é a primeira multiplicada pelo inverso da segunda. Cortou x com x dá 1, e 4 vezes 15, 60. Provamos o
que nós tínhamos calculado. Esse 2 aqui? Não, lá em cima. Aqui é porque eu expliquei para vocês que se eu fico o mesmo tempo numa velocidade e o mesmo tempo na outra, a velocidade média equivale à média das velocidades, que nem quando tira duas notas, soma e divide por 2. Aquele 2 foi porque eu somei as duas velocidades. Dividi por 2, se fossem 3 velocidades, eu somaria e dividiria por 3, mas só quando o cara fica o mesmo tempo em cada trecho. Não, era porque tinha duas velocidades, tinha 2 trechos. E só funcionou porque o tempo desse trecho deu igualzinho ao tempo desse trecho. Como é que eu percebi isso sem fazer essa conta? Porque a distância triplicou e a velocidade triplicou para compensar. Aí eu percebi que demorou o mesmo tempo. O professor te falou que tirou uma nota de 7 na tua prova. Cara, nos últimos anos, se eu for pegar todas as provas de recuperação dos últimos anos, eu não sei se eu tenho ao todo 10 notas acima de 7. Eu já tenho uma nota acima de 7. Cara, você tem que prova Qual? dele, acho que não. Falei, Sim, mas é isso aí, cara. Eu esperava mesmo que alguns me surpreendessem. Falei pra você, eu tava tentando fazer essa pergunta. Aí, ó. 8.8. Cara, não é, você entendeu, né? Eu tirei 7 no boletim, então eu vou aumentar 6 décimos. Uma boca eu te né? Não, eu sempre te falei, né? O Arthur, tu é um cara extremamente inteligente, era realmente falta de prática. Se tu praticasse uma gota, tu sabe que não tem nem o que ver. Mas agora tem compensação, tá muito tranquilo, né, cara? Se tu fizer o mínimo de esforço aí, tu vai arrebentar a boca do balão. Isso aí, meus queridos. Gostei de ver, hein?